Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Leonísia, professora de Biologia, e hoje eu estou aqui com vocês para tratarmos de um assunto bem interessante, a composição dos seres vivos. Quando nós pensamos em um alimento, uma pizza, um bolo, nós sabemos que naquele alimento foram ingredientes como trigo, ovos, leite, mas quando nós paramos para observar o ser vivo, uma planta, um animal, você diz, e o que tem então nesse ser vivo? Quais os ingredientes que formam ele? Nós estaremos trabalhando na aula de hoje sobre composição dos seres vivos. Vamos lá para a nossa aula? Então, os seres vivos, eles são compostos por pequenas moléculas. Lembrando que as moléculas, elas são formadas pela reunião de átomos. As biomoléculas, então, elas estão presentes em todos os seres vivos. Não importa se é unicelular ou pluricelular. Participam, então, essas biomoléculas da estrutura de um ser vivo, também como no processos bioquímicos. Esses processos de construção, de catalisação também, então faz parte de todos os processos químicos, bioquímicos. Em relação a isso, nós temos dois tipos de moléculas, as biomoléculas orgânicas e as inorgânicas. A diferença de uma para outra, qual é? Nós sabemos que uma biomolécula orgânica são aquelas que apresentam estrutura com base em carbono. Esse carbono pode ter uma, duas, a quantidade ser variável. O carbono, então, é a base para toda molécula orgânica. As biomoléculas inorgânicas, elas estão presentes também nos organismos, contribuindo para o metabolismo. Mas essas moléculas, então, elas são formadas a partir de elementos inertes, tá? Assim como a água. Nós sabemos que a água faz parte de todo organismo vivo. Só que a molécula de água, ela não tem variação. Nós temos sempre duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. A quantidade de átomos é invariável. E sua organização também. Em relação às estruturas que vão estar fazendo parte dos seres vivos, as substâncias inorgânicas, nós temos as principais que são os sais minerais e a água. Vamos falar primeiramente sobre a água. A água, então, sabemos que é um bem precioso, está presente na natureza, na forma sólida, líquida e gasosa, e nos seres vivos está presente também. No ser vivo, a água vai estar reagindo no nosso corpo, assim como no ambiente ela vai ser necessária também como solvente universal. No nosso sistema digestório, a água também vai estar diluindo, desmanchando as substâncias químicas que nós ingerimos. Muitas reações químicas corporais dependem da água. Essa dependência da água faz com que o nosso metabolismo, nossas atividades físicas sejam realizadas de maneiras corretas. Possui função termorreguladora. Termorreguladora porque a temperatura do nosso corpo vai estar estabilizada a partir da liberação do suor. E no suor nós temos a água, mais outros elementos. À medida que suamos, estamos assim também diminuindo a temperatura interna do nosso corpo, evitando que tenha problemas para o nosso funcionamento correto. A quantidade de água do nosso corpo é variável e essa quantidade vai depender da faixa etária que o indivíduo esteja. Uma criança até 2 anos de idade, ela tem por base de 80% do seu corpo água. Já uma pessoa idosa, 60 ou mais anos de idade, 50% do seu corpo é que é água. Então, a taxa de água no corpo é variável, porque também o metabolismo, que são as reações, vão ter intensidades variáveis.
A queda na quantidade de água no corpo dos seres vivos pode provocar a desidratação. Então, todos nós temos que ter o cuidado em manter a taxa de água correta para a nossa faixa etária de idade. Porque o que é que a desidratação vai causar? Causa irritabilidade, dor de cabeça, causa fraqueza também, problemas digestórios. Então, a água é necessária para todo o nosso corpo em qualquer fase da nossa vida. Sais minerais. Quando falamos em sais minerais, nós falamos dos elementos que vão estar presentes na construção, na organização do organismo nosso. Estão presentes em pequenas quantidades nas células. Essas quantidades, mesmo sendo pequenas, elas vão desempenhar um grande papel em relação à construção da membrana celular, em relação às reações das organelas citoplasmáticas. Então, a quantidade é pouca, mas faz uma grande diferença. São essenciais para o metabolismo, para toda a movimentação. A carência de sais minerais pode provocar o mau funcionamento do organismo. Esse mau funcionamento onde vai prejudicar o organismo, gerando então algumas debilidades, como fraqueza, como convulsões, pode também ser por falta de sais minerais e outras patologias também. São exemplos então de sais minerais. Nós temos o magnésio, que é um dos sais minerais importantíssimos para prevenir depressão, problemas mentais. O sódio, que ajuda na regulação dos líquidos do nosso organismo. O ferro, que tem ação lá com o nosso sangue para ajudar na distribuição do oxigênio pelo nosso corpo. O potássio, que ajuda bastante em relação ao nosso tecido muscular, para ter toda uma dinâmica de ativação. O fosfato, que está presente na membrana celular, assim como outros sais minerais que são importantíssimos para o nosso organismo. Agora que vocês já ouviram um pouco sobre a composição dos seres vivos, vamos então para essa atividade. Vocês terão alguns minutinhos para ler e resolver. Agorinha voltamos para saber quem realmente conseguiu assimilar o conhecimento. Até já! Bom, pessoal, e aí? Vamos ver quem realmente acertou as questões? Na primeira diz o seguinte: a água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água, chamada de... Quem marcou a letra C, que é suor, acertou, parabéns. Então, com a eliminação do suor, a liberação do suor, nós diminuímos então a temperatura interna do nosso corpo. Na segunda questão diz: qual das alternativas tem um dos sais minerais que mais fortalece os ossos? Quem marcou que é o cálcio? Parabéns, acertou também. O cálcio ajuda na construção, então, do tecido ósseo, tá? Continuando no nosso estudo, nós temos, então, agora as substâncias orgânicas. Nas substâncias orgânicas, elas vão ser diferenciadas porque elas são estruturas que são mais complexas, tá? Então, as moléculas, elas já têm um arranjo diferenciado. Elas são formadas por sequência, por cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas vão estar estruturadas em cada um dos elementos que nós vamos ver. Os carboidratos, como o próprio nome já diz, porque temos carbono ali presente. Os lipídios, que é bastante importante na estrutura. As proteínas, que servem, além da questão da estrutura, serve para a formação, então, do metabolismo. As vitaminas, que o nosso corpo não produz, mas precisa dela para a realização de processos. E ácidos nucleicos, que são essenciais para a nossa genética. Então, os carboidratos
São biomoléculas que são bastante funcionais para o nosso corpo, que também são chamadas de açúcares ou glicídios. São moléculas que têm a presença de carbono, por isso que os carboidratos, eles atuam na questão energética, mas também na parte genética nossa em relação à construção do DNA e do RNA. O RNA, ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico, tem para a união dos seus nucleotídeos e a formação deles a presença também de carbono, tá? E os carboidratos estão ali juntamente com o hidrogênio e o oxigênio. São formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo que o carbono, a quantidade dele vai diferenciar uma molécula da outra. Quando temos 3 moléculas de carbono, nós temos então uma triose. Se tem 5 moléculas de carbono ali presente, na sua estrutura, nós temos então uma pentose. Podem ser classificados em monossacarídeo. Mono porque tem apenas uma estrutura de carbono, uma molécula de carbono. Oligossacarídeo, quando ele apresenta 2 ou até 10 moléculas de carbono ali presente nos carboidratos. Polissacarídeo é quando já vem apresentar de 10 ou mais moléculas de carboidrato ali presente na estrutura. Então, a quantidade de moléculas de carboidrato vai diferenciar em monossacarídeo, uma molécula de carboidrato, oligossacarídeo de 2 a 10 moléculas, então, de carboidrato, e polissacarídeo 10 ou mais moléculas de carboidrato. No próximo, nós estamos vendo agora sobre os lipídios. Os lipídios, então, eles vêm representar a questão energética para o organismo e estrutural, porque está presente lá na membrana celular. Então, na membrana, nós temos a presença de fosfolipídios, que são os lipídios aderidos com o fósforo, né? Então, essa união que vai permitir com que haja a mobilidade da membrana e também a identificação de uma membrana celular com outra. Apresentam maior quantidade de energia que os carboidratos. Essa quantidade maior de energia em relação aos carboidratos é devido à questão que os lipídios, eles vêm apresentar um tipo de ligação que os carboidratos não têm. Eles têm uma ligação onde os ácidos graxos vão fazer parte das cadeias. E com isso favorece que os lipídios eles fiquem armazenados dentro do nosso organismo. Os lipídios, por sua vez, eles são insolúveis em água. Carboidratos são solúveis, têm facilidade, mas os lipídios não. Ele não se mistura com água. O colesterol, ele vem então representar a parte do grupo dos lipídios. Quando em excesso nós temos o LDL, que o pessoal gosta de dizer que é logo Deus leva, porque ele vai causar prejuízo devido a ele se depositar, ele ficar preso nas artérias, causando então aterosclerose ou infarto no miocárdio. O colesterol, quando se deposita nos vasos sanguíneos, diminui o espaço para a circulação do sangue. Daí, então, vai gerar vários problemas para as pessoas. Lipídio é necessário, mas tudo com moderação. Onde nós encontramos lipídio? Nós encontramos lipídio na forma sólida ou na forma líquida. Na forma líquida, nós temos no azeite, nós temos nos óleos. Na forma sólida, nós temos, então, na cera, na manteiga, certo? Os lipídios são fonte energética que estão em segundo lugar em relação à necessidade do nosso organismo, porque em primeiro lugar são os carboidratos. Nós estamos vendo sobre as proteínas agora. As proteínas que o pessoal aí que vão malhar, quer estar sempre com a quantidade de proteínas batendo sua meta para conseguir aquele shape, né?
As proteínas são substâncias mais abundantes nos seres vivos. Essa abundância deve-se a quê? Essa abundância nos seres vivos deve-se porque as proteínas estão presentes na constituição da musculatura. E se faz necessário também para a questão estrutural, porque as proteínas, elas vão estar estruturando o nosso organismo. Quando vamos envelhecendo, as proteínas, elas vão deixando de trabalhar, elas vão desnaturando. A função enzimática, quando comemos algo, que é aquilo ali, uma feijoada, deixa você um pouquinho assim, mole, significa que as enzimas do seu corpo estão trabalhando para ter o processamento, tá? A parte nossa hormonal, a distribuição dos hormônios, período da TPM aí para as meninas, as proteínas trabalham então nessa distribuição hormonal. E o nosso sistema imunológico, as proteínas também vão estar ajudando na nossa defesa, certo? São formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e o diferencial? Temos nitrogênio nas proteínas. Se comermos alimento ou excesso de proteínas para o nosso corpo, aquele excesso ele é liberado. E quando liberamos grande quantidade de proteínas no nosso corpo, aquilo ali vai dar um desgaste para nós e também para o ambiente, porque às vezes pode ter liberação em excesso de enxofre, tá? Os organismos, então, têm as proteínas que são formadas a partir da união de quê? A partir da união dos aminoácidos. São as pequenas partes que se juntam para formar proteínas. Os aminoácidos, então, eles são unidos entre si por ligações peptídicas. Lá nas aulas de química, vocês estarão estudando um pouco mais sobre como são as ligações peptídicas, qual a diferença dela para as outras ligações, tá? Nas aulas de químicas estarão aprofundando mais sobre esse assunto. Vamos então agora treinar o nosso conhecimento. Vamos falar nessa atividade sobre as substâncias orgânicas. Vocês terão alguns minutinhos para responder. Vamos ver quem dessa vez vai acertar a resposta certa. E aí, pessoal? Vamos ver quem acertou dessa vez? Na primeira questão diz: sobre os carboidratos é correto afirmar. Os carboidratos, que são biomoléculas importantes, nós sabemos que elas são diferenciadas por conta que elas têm um número de carbono que vai dividi-las em mono, poli ou oligosacarídeos. Então, quem marcou a letra C, marcou corretamente. Na questão 2, são alimentos ricos em proteínas. Alimentos que vão estar ajudando aí na sua massa muscular. Quem marcou que é leite, carne e soja, marcou certo, muito bem. Parabéns, quem acertou. Continue a cada dia estudando mais um pouco. Agora vamos falar sobre vitaminas. As vitaminas que devem fazer parte do nosso dia a dia. Elas são necessárias, né, para o nosso funcionamento em pequena quantidade. Não pode exagerar na quantidade de vitaminas para não ter dificuldade no metabolismo, não ter alterações, questão de queda de cabelo. Então, evite problema. Excesso é sempre perigoso. Indispensáveis para o funcionamento do corpo. O nosso corpo, quando está com carência de vitamina, nós temos a chamada de avitaminose. Então, avitaminose é o termo geral. Anemia. Anemia, então, é um problema que também é causado por falta de sais minerais e por falta de vitaminas. Atuam como reguladores das reações químicas. Então, vai estar regulando as ações lá de osmose, né, as ações de absorção de nutrientes. Em relação às vitaminas, elas podem ser divididas
em lipossolúveis, que são aquelas que vão se desmanchar com lipídio, que são as vitaminas ideais de você estar se alimentando na hora do almoço, verificando se ali está presente as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. No intervalo de meio-dia, o organismo, então, ele absorve mais rápido esse tipo de vitamina, as lipossolúveis. Hidrossolúveis, elas se dissolvem em água. As vitaminas C e as vitaminas do complexo B, elas são importantes para o nosso metabolismo e ingeridas principalmente pela manhã, o nosso organismo, o que vem da parte hídrica, a absorção é mais facilitada ainda no período da manhã. No decorrer do dia todinho também, mas no período da manhã, as vitaminas hidrossolúveis têm uma atuação bem mais potente. Agora vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos que nós temos, então, RNA, ácido ribonucleico, e DNA, ácido desoxirribonucleico. Estão presentes em todos os seres celulares ou multicelulares, tá? Comandam as atividades celulares, porque dentro lá do núcleo nós temos o material genético e é de lá que vai sair o comando para as nossas atividades. São a base dos caracteres hereditários, então o que nós temos de fenótipo, que é a aparência externa, fenótipo, o tipo de cabelo, a cor da sua pele, esses caracteres hereditários, eles vão ser definidos pelos ácidos nucleicos. São conhecidos por DNA ou ADN, no Brasil costumamos mais chamar de DNA, e RNA. São formados por unidades denominadas nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles vão estar presentes nos nossos organismos, né? Seja animal, vegetal, na natureza de maneira em geral, eles vão estar seguindo uma sequência. Cada nucleotídeo, então, ele é formado por um grupo, fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Daí nós temos, como essas bases nitrogenadas, nós temos a citosina, que é representado pela letra C, nós temos a timina, nós temos a uracila, nós temos guanina, também presente, e adenina. São as bases nucleotídeas, que elas são unidas através do nitrogênio, uma base nitrogenada, é o nitrogênio que vai formar, então, essa ligação dessas bases. Então, vocês vejam que estão aqui sendo representados. Esses tracinhos coloridos vêm representar as bases nitrogenadas. O DNA, então, nós estamos vendo que ele tem aqui uma fita dupla. O RNA, ele tem uma fita simples. Então, todos os seres vivos possuem material genético e esse material genético, o nucleotídeo, está presente não somente lá no núcleo, mas no caso dos procariontes, está presente lá também numa estrutura específica onde vai estar o DNA também, que é então o plasmídio, tá? Bem, pessoal, então hoje nós encerramos nossa aula de biologia sobre a composição dos seres vivos. Foi bom estar aqui com vocês, um abraço, até a nossa próxima aula.